Oi, belas, como vocês estão? Gente, hoje é um vídeo que eu acho que eu vou amar fazer, que é sobre organização. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu adoro organização. Eu sei que quando a gente é criança, adolescente, a gente tem o costume de bagunçar bastante, de ter muito aquela zona de conforto, que ela geralmente é mais bagunçada, as coisas em geral, né? Mas quero fazer esse vídeo justamente para ajudar as meninas que querem ser mais organizadas e que querem organizar tanto a vida dos estudos, tanto o estilo, o quarto, a vida em si. Eu separei alguns tópicos e acho que vai ficar melhor para explicar, se ficar cada tópico diferente. Afinal, o que é organização? Organização é basicamente você pegar tudo aquilo que você tem e organizar por tópicos, e organizar de uma forma que fique fácil, de uma maneira que fique facilitada para você viver. No caso, por exemplo, se você tem um escritório, você trabalha no meio da moda, ou no meio da arquitetura, ou um trabalho em geral. Para você conseguir trabalhar ou para você conseguir estudar determinado assunto, você precisa primeiro estudar cada segmento, cada tópico que está ali. A organização ela é isso, você vai organizar tudo que você tem em cada tópico. Inclusive esse vídeo está organizado em tópicos. Então a organização ela é basicamente deixar tudo no seu lugar, para não bagunçar tudo, não bagunçar a sua carreira, nem seus estudos, nem o seu local de trabalho, nem seu local de conforto. Então a organização é isso. E aqui eu vou dar algumas dicas de como você consegue se organizar em geral mesmo, tanto nos estudos, tanto na vida profissional, até porque eu acho que esse meio de adolescência para a vida adulta, ela é uma parte muito confusa. Acontece tantas coisas quando a gente tá com 16, 17 anos, para ir para os 18, a gente tem que conciliar os estudos, faculdade, Enem, amizades, trabalho. Então, assim, é muita coisa, principalmente para as meninas e meninos que querem trabalhar no ramo digital. A gente sabe que o ramo digital, ele envolve muito trabalho e muito esforço. Mesmo que não seja uma coisa extremamente difícil, tem um esforço envolvido. A primeira coisa é organizar onde a gente dorme. A realidade, ela é diferente para cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que nem têm um quarto, ou nem tem um cantinho para ficar, não tem um cantinho para relaxar, não tem um cantinho para ser um local de conforto, não tem o seu local de conforto. Mas para as meninas que têm, é muito importante deixar o lugar muito organizado. Inclusive, hoje vai ser um dia que eu vou dedicar só para organização. Eu vou organizar o meu quarto todo hoje. A gente, todos os dias, tem uma rotina. Às vezes a rotina é tão puxada que a gente não consegue nem organizar o nosso quarto. Parece uma coisa simples, mas quando você começa a viver muita vida, ter muitas experiências, geralmente com um jovem aprendiz ou estudar para Enem, a gente começa a perder o raciocínio, perder a organização. E parar pelo menos um dia da nossa semana só para organizar é paz e não adiar. A gente tem costume de adiar tudo. A gente vai adiando e vai sendo uma coisa de costume mesmo, sabe? Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito, eu já dei muitas vezes a organizar o meu quarto, mas hoje vai ser o dia que eu não vou deixar tudo que eu tenho para fazer, que eu deixei para fazer hoje, vou fazer hoje. Isso é um hábito de organização, organizar o seu dia, organizar o que você vai fazer e não sair dessa organização. Vai ter um dia ou outro que a gente não vai ter esse tempo todo e não vai ter essa disposição toda para fazer tudo no mesmo dia ou para conseguir realmente fazer de fato no dia que a gente deixou para fazer. Tá tudo bem, mas toda hora fazer isso como se fosse um costume, uma rotina, não é saudável. E para sair desse ciclo vicioso de deixar e procrastinar, é você só fazer, entende? Você faz, você vai organizar tudo da sua vida em um dia ou em 24 horas, é impossível. Mas um começo é pelo menos você arrumar um guarda-roupa que você disse que faz tempo que organizar, ou você fazer um planner,
ou você fazer aquela atividade que você deixou para fazer faz tempo, a começar a se organizar e começar a parar de procrastinar, não é uma coisa que você consegue fazer do dia para a noite, mas é muito importante que você comece pelo menos pelas coisas mais simples. O primeiro passo é, faça um planner. Eu não tenho condição para comprar um caderno, baixa o Notion. Eu tenho o Notion há mais ou menos 2 anos e eu só estou começando a aprender a usar ele agora. Eu tenho o meu planner, não é o planner perfeito, mas lá eu organizo treino, eu organizo atividade, eu organizo minha semana, o meu mês. E eu comecei a fazer isso, gente, só agora, na metade do ano. Olha que é uma meta para me fazer desde o início do ano, tá? E eu só consegui fazer agora, porque, como eu disse, a gente vai adiando, vai acontecendo coisas na nossa vida e a gente não vai conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu só parei e falei, não, vou fazer isso. Mas a gente não tem nada para fazer no dia. Criar um planner é uma coisa tão simples, mas que a gente nunca faz. Um planner, basicamente, é um caderno ou um caderno digital, um planner digital em notas, onde você planeja basicamente tudo que você tem que organizar. Não é planejar a sua vida em si, mas é planejar, por exemplo, o seu ano, os seus treinos, suas atividades, os assuntos que você tem que estudar para o Enem ou para a faculdade. Isso é muito importante e se encaixa no tema que eu vou falar agora, que é a organização estudantil. A organização dos estudos ela é extremamente importante para principalmente as meninas e os meninos que estão agora no ensino médio. Eu estou no 2º ano do ensino médio. Então, assim, é muito difícil. É muito, muito difícil mesmo você conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo. Vou beber agora. A água agora aqui está ficando seca. Sim, continuando. É muito difícil, principalmente para o pessoal que está agora no ensino médio, conseguir organizar tudo, porque é muito assunto, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e ter um planejamento estudantil, ele é eficaz tanto para o pessoal do ensino médio, tanto para a faculdade, tanto para tudo, gente. Quando sai do ensino médio, vamos para a faculdade. Na faculdade, estuda na faculdade, e depois da faculdade, estuda para o mestrado. Então, esse assunto aqui não é só para pessoas que estão no ensino médio, mas pessoas que estudam em si. Ótimo, a gente consegue colocar tudo em ordem. Uma dica que eu dou é, se você tem um prazo para um mês, eu gosto de fazer assim. Se a atividade é daqui a um mês, eu vou fazer hoje. Já faço. É uma dica que eu levo para mim. Eu sei que é muita coisa, tem vezes que eu tô com 10 trabalhos para fazer, e os 10 eu faço em um dia. Segunda coisa, o quarto. Gente, o quarto é o nosso mantra, vou dizer. É o nosso lugar, é o nosso local de conforto. O nosso quarto é o reflexo de que nós somos. Então, a gente não pode ter um quarto bagunçado. Pensa, o quarto é basicamente o local onde a gente mais fica no dia. E se o lugar que você mais fica no dia for extremamente bagunçado, como é que você vai conseguir viver se é uma pessoa organizada? Não existe uma pessoa organizada tendo um quarto, um caos. É óbvio que eu não poderia deixar de falar das redes sociais. Eu sou uma pessoa que sou extremamente organizada das minhas redes sociais. E principalmente, quem quer trabalhar com isso, eu aconselho a conseguir aconselhar, assim fala, é conseguir remendar tudo, né? Organizar tudo de uma maneira eficaz. Uma dica que eu dou é coloca um limite para você ficar nas redes sociais. É de suma importância. Eu tô com uma meta agora, é deixar de ficar rolando Reels, tá? Porque eu era muito viciada em Reels. Só que eu não gosto, por exemplo, do TikTok. Eu não já uso TikTok. E é algo que consome muito o nosso dia. Isso atrapalha na organização, isso causa procrastinação, isso é horrível para uma mente que quer ser organizada. Então, a dica que eu dou é deixe um tempo limite para você usar as redes sociais. Eu tô agora de 1 hora no Instagram, só que como eu tô trabalhando muito, gravando muito, obviamente não é uma coisa muito difícil, mas que, querendo ou não, equivale tempo, eu tô passando de 1 hora no Instagram, mas a minha meta é ser 1 hora no máximo no dia. Então, eu tô querendo equilibrar isso para ter organização nas outras áreas da minha vida,
como, por exemplo, nos estudos. Agora eu tô com a meta de estudar inglês e ficar profissional na língua, então isso me ajuda bastante para eu não me atrapalhar de um foco. E aqui agora, pro grande finale, vai algumas dicas e alguns itens que você pode adquirir para a organização tanto do seu quarto, tanto das redes sociais, tanto dos estudos. Tudo bagunçado, ter tudo organizado num lugarzinho é muito satisfatório. Outra coisa que eu aconselho é para quem quer focar nos estudos, na organização, tire 3 horas para você estudar cada hora um assunto diferente. Eu não estou falando aqui só de geografia, história, matemática, física, química, biologia. Estou falando de moda, arquitetura, línguas diversas. Então, eu não estou dizendo que essas dicas são só para as pessoas que estudam matérias comuns da escola, mas para quem quer adquirir conhecimento universal mesmo. Outra dica que eu dou também é sobre a gente organizar, principalmente a nossa rotina. A nossa rotina, ela é basicamente o que vai dirigir como nosso transporte para os nossos objetivos. Então, a gente não pode deixar de organizar a rotina. Algum dia eu trago um vídeo falando só sobre rotina, porque é uma coisa que eu ainda estou lidando muito com isso, uma coisa que eu não tenho definida ainda, então eu não posso falar extremamente com propriedade sobre isso, mas é uma dica que eu dou sobre organização de rotina. E é isso, belas, eu não tenho muito mais para falar. Os meus conselhos foram esses, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo.